Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que é pouco falado no mundo comercial. Qual é a real necessidade de se ter um DBA dentro das empresas? Se você não sabe o que é o DBA, administrador de banco de dados, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo onde eu respondo 10 perguntas sobre essa profissão. Confere lá. Muitas empresas hoje em dia, elas trabalham sem um DBA, elas sobrevivem, mas a presença de um DBA, então, ela pode evitar muitos problemas, por isso ele é muito importante. Ele é o cara que vai traçar uma estratégia de continuidade do negócio, mantendo o ambiente sempre disponível. Vamos imaginar aqui um site de vendas de calçados, que trabalha numa campanha para uma super promoção de vendas em um determinado dia. E naquele dia onde o carrinho de compras vai ser aberto, o sistema fica fora do ar porque o banco de dados está indisponível. Todo um trabalho, todo um conceito que foi desenvolvido para que esse site conseguisse executar suas vendas na sua campanha foi por água abaixo, trabalho jogado fora, porque o banco de dados estava indisponível. O DBA também cria mecanismos de segurança de forma que a empresa não perca dados. Políticas de backup são criadas para evitar que esses dados sejam perdidos. Isso é um papel fundamental também do DBA dentro de uma empresa. Vamos imaginar aqui uma empresa onde ela cadastrou 100 pedidos no dia de hoje dentro do seu sistema. Às 16 horas do mesmo dia, o servidor dessa empresa é desligado, ele simplesmente apaga. Ao tentar religá-lo, percebe-se que o HD, onde está armazenado as informações, os dados desse banco de dados, queimou e vai precisar recuperar um backup. E o último backup que eles têm é do dia anterior, ou seja, ao restaurar esse backup, todo o trabalho do dia de hoje, ou seja, esses 100 pedidos, vão ser perdidos. Talvez eles nem lembrem das informações para cadastrar novamente e vai gerar um retrabalho muito grande. As empresas que não têm o DBA dificilmente vão pensar em situações como essa. Só vão dar de fato atenção quando infelizmente aconteceu uma coisa mais grave. Acaba sendo uma bomba relógio. Eu tenho alguns casos também onde o desempenho da aplicação em algumas empresas estava extremamente ruim. Os usuários tinham tanta demora para executar as ações dentro do sistema que para eles já era parte do dia a dia, já era normal. E a direção dessa empresa não fazia ideia de que o problema era no banco de dados, porque eles tinham ótimos servidores, uma boa rede, boas estações de trabalho. Mas no fundo o problema estava no banco de dados. Ao analisar todo esse ambiente, ajustar as configurações do ambiente de banco, otimizar queries, fazer todas as verificações que o DBA faz, o desempenho dessa aplicação mudou drasticamente. O feedback que nós tivemos, que eu tive desse cliente, dos usuários finais desse cliente, foi de que parecia uma outra aplicação, porque o banco de dados foi otimizado. Com isso, eles conseguiram otimizar o seu trabalho. Tarefas que antes eram deixadas para o dia seguinte passaram a ser feitas com mais rapidez. Para se ter uma ideia, relatórios que levavam de 5 a 10 minutos para serem gerados, e enquanto eram gerados os usuários ficavam aguardando a aplicação retornar esse relatório para eles, passaram a ser gerados em 2 minutos. Isso acelerou demais a produtividade de todos os usuários desse sistema dentro dessa empresa. E eu, como DBA, fiz isso. Uma outra situação que eu já vivi foi pegar um ambiente de uma empresa onde eles não tinham nenhuma estratégia de segurança, não tinham nem backup, para você ter uma ideia. É desesperador ver isso, porque hoje em dia os dados das empresas, elas são o coração. Toda a vida da empresa estão ali nos dados. E não ter backup disso é muito perigoso. Eles corriam o risco de perder tudo. Se o servidor fosse perdido por completo, eles perderiam todas as suas informações do que eles tinham para pagar, do que eles tinham para receber, o contato dos seus fornecedores, dos seus clientes, dados fiscais que as empresas são obrigadas a guardar por X anos, geralmente 5 anos. Dentre outras coisas que eles poderiam perder ali por simplesmente não ter uma política de backup e não pensar nesse tipo de coisa. Nesse caso, não aconteceu nenhum problema maior porque eu consegui a tempo revisar todo esse ambiente, criar toda uma estrutura de backup de maneira que o cliente não perdesse as informações de forma alguma e não tivemos nenhum problema mais grave. Mas eu também já peguei situações, já fui acionado em situações onde infelizmente o cliente já havia perdido. E aí o contato foi, me ajude, e agora, o que eu faço? Infelizmente não tem muito o que se fazer nessa situação. O ideal é que antes do problema acontecer, você pense nessas estratégias para que evitem que isso aconteça. É muito importante você pensar antes no que pode acontecer, criar estratégias para melhorar esse ambiente, para manter a continuidade dele
de maneira que os problemas sejam diminuídos ao máximo. A gente não consegue eliminar 100% dos problemas, mas a questão o DBA ele consegue deixar o seu ambiente preparado e seguro para que no momento em que acontecer algum tipo de problema, você possa sair dele. Nesse exemplo que eu acabei de passar, onde a empresa me solicitou após ter perdido o ambiente, eles perderam 4 anos de dados, porque o último backup que eles tinham era de 4 anos atrás. Então isso é muito ruim, porque algumas empresas podem até fechar por conta disso. A perda pode ser tão grande que pode causar a falência da empresa. Essa é só mais uma das situações onde uma empresa que não tem um DBA estão expostas. Mas não falando somente sobre a perda de dados, mas também em relação à continuidade do negócio. No 11 de setembro, por exemplo, muitas empresas perderam todas as suas estruturas de dados por conta daquele atentado. Aqui no Brasil, recentemente, muitas empresas, por conta das enchentes que aconteceu, por exemplo, no Espírito Santo, acabaram perdendo todos os seus dados. As empresas foram inundadas por conta das enchentes e todas as suas estruturas de rede, de servidores, de bancos de dados foram perdidas, infelizmente. Eu particularmente participei da recuperação de uma dessas empresas. Ela teve toda a sua estrutura inundada por volta das 9h30 de uma sexta-feira. E no sábado, pela manhã, ela já estava operando novamente, com um backup da sexta-feira às 8 horas. Então é muito importante você perceber aqui também que não somente ter os dados guardados em outros locais, ter o backup do banco de dados é importante, como também ter um plano de contingência, ou seja, de nada adiantaria eu ter os backups dessa empresa guardados se eu levasse uma semana para reconstruir toda a estrutura dela de forma que ela pudesse operar novamente. Dependendo do segmento, uma semana parado é motivo simplesmente para fechar uma empresa, porque ela não pode parar. Então, o plano de contingência, você pensar na continuidade do negócio de forma que ela fique o mínimo possível parada, também é muito importante. Isso é um papel fundamental do DBA. As empresas que não têm um DBA não têm esse tipo de preocupação, não têm esse tipo de estrutura preparada para sair dessas situações. Nesse exemplo que eu acabei de dar, a empresa saiu de um problema de extrema calamidade, porque estava totalmente inundada, sem nada, sem operação, para operar novamente toda a sua estrutura em menos de 12 horas. Isso é muito importante e é papel do DBA trabalhar nisso, e é nisso que eu trabalho nos clientes que eu atendo. Como nós pudemos ver então, as empresas que não têm o DBA, elas estão expostas a muitos riscos, seja na parte de continuidade do negócio, seja na parte de performance da aplicação, pode ser também na parte de backup dos dados, dentre outras. Eu citei aqui as 3 que eu vejo que são as mais importantes, são cruciais. E uma empresa que não tem o DBA, ela não tem como lidar com essas situações de uma maneira que seja sustentável, de uma maneira que seja boa para ela, infelizmente. A dificuldade das empresas para se levantar mediante um problema desses, que eu acabei de citar há pouco, é extremamente alta. Enquanto uma empresa que já tem um DBA atuando, tem um profissional de banco de dados trabalhando no seu ambiente, ela consegue sair dessas situações de problema muito mais fácil, com muito menos problema. Como eu falei anteriormente, você não consegue eliminar 100% dos problemas, mas com um bom trabalho de um DBA dentro do ambiente de uma empresa, ela consegue sair com o mínimo de esforço dessas situações. Uma outra situação é que quem pensa nesse tipo de situação, quem se previne com a atuação de um DBA, sai na frente dos seus concorrentes. Imagine 3 empresas do mesmo segmento, onde uma delas tem um DBA e 2 não. Essas 2 que não têm o DBA sofrem com problemas por N motivos, seja por enchente, seja por falta de energia, seja por queima de equipamento, e ficam com os seus sistemas, com o seu processo de negócio parados. Então, se você tem essa estrutura, se você tem essa preocupação, muitas vezes você sai na frente também do seu concorrente. E isso é uma coisa que as empresas não pensam muito, infelizmente. Mas nós DBAs estamos aqui para mostrar a eles, esse vídeo também é para mostrar a eles qual que é a importância real de ter um DBA dentro dela. E que o benefício que ele traz é muito maior do que elas podem imaginar. Agora, como DBA SQL Server, o que eu recomendo para você que quer trabalhar ou já trabalha com banco de dados? O principal, tenha backup de tudo. Sim, é muito importante que você tenha backup de tudo que for possível você fazer. Muitas empresas, elas acabam deixando como
já foi dito aqui, essa parte de backup de lado, e a primeira ação que um DBA deve fazer ao se deparar com o ambiente é confirmar se ela de fato tem um backup ou não, e se não tiver, já de cara configurar uma política de backup que seja aceitável. É necessário que você faça uma conversa com os responsáveis da empresa para entender como que é o negócio deles, o que eles podem ter como aceitável de tempo de perda, e então você configure e planeje uma excelente política de backup. Segunda recomendação, tenha um bom plano de contingência. O que isso significa? De nada adianta termos os backups se nós demoramos 1, 2, 3 semanas para subir todo o ambiente novamente, lembra? Então é importantíssimo que você tenha um plano já elaborado para os casos de indisponibilidade. Ou seja, quando cair o meu banco de dados, quais são as ações que eu preciso tomar para que esse ambiente volte a funcionar o mais rápido possível. Se você deixar para pensar no momento em que acontece, infelizmente o tempo que o cliente vai ficar fora do ar vai ser muito grande. Então você ter esse plano bem elaborado antes do problema acontecer vai fazer com que você ganhe um bom tempo e faça com que o ambiente volte a funcionar o mais rápido possível. A terceira recomendação é uma boa preparação de um disaster recovery. Depois que você tem o backup configurado, o plano de contingência bem apurado, agora você precisa validar todo esse plano. Então é essencial que você, em alguns determinados momentos, pode ser a cada X meses ou a cada semestre, você fazer um teste desse plano de contingência. Nada mais é do que parar o ambiente oficial e subi-lo nesse secundário, de forma que a empresa continue trabalhando com o mínimo de tempo de parada possível. Então é importantíssimo também que você teste esse plano de contingência que você criou. Como uma recomendação extra aqui, eu deixo também que você configure uma replicação, que você possa ter uma configuração de replicação no seu ambiente. O SQL Server ele disponibiliza N formas de você poder replicar o seu banco de dados para esse ambiente secundário, de maneira que o tempo de parada do cliente seja o menor possível, que vai te ajudar no seu plano de contingência. Eu vou citar aqui o Log Shipping, que é uma forma simples e barata de você fazer essa configuração. Ele consiste no seguinte: você tem o seu banco de dados oficial, em que nele você gera arquivos de log, backups do tipo transacional, log transacional. Esses backups são transferidos para um segundo servidor, onde você já tem um ambiente de SQL preparado, e esses logs transferidos são restaurados em um banco de dados aqui. Ou seja, com um delay pequeno, você pode configurar de 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, de acordo com o seu negócio, de acordo com a sua necessidade. Você tem o banco oficial sendo replicado num banco secundário, e no momento em que esse banco oficial for desligado, seja por um problema ou seja por teste simplesmente, esse de secundário ele vai estar com um pequeno delay apenas de informação, então você pode subi-lo de forma que toda a aplicação possa utilizar esse segundo servidor. Essa é só uma forma de replicação simples e que não custa muito para o cliente, porque o Log Shipping ele não necessariamente precisa de uma segunda licença, ao menos que essa réplica seja utilizada de forma oficial, para relatórios, esse tipo de coisa. Caso não, você só precisa da licença no primeiro servidor. Então ele é barato, é uma forma simples de configurar e funciona muito bem, já utilizei em vários ambientes. Existem outras formas mais elaboradas também que você pode aplicar no seu ambiente, mas vai de cada situação, de cada negócio, você avaliar o que você pode configurar para o seu cliente. No vídeo de hoje, então, nós falamos sobre qual é a importância de um DBA dentro das empresas, quais são os benefícios de se ter um DBA dentro da empresa e o que as empresas acabam sofrendo por não ter um DBA trabalhando no ambiente de dados dela. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual que é a sua experiência, deixa a sua dúvida, compartilha com o seu amigo e fique ligado em nosso canal. Até a próxima, tchau!